Aluno, querida aluna, como é que vai você? Tudo bem? Sou Rússio Ferraz, Lei 8.112 de A a Z. Hoje trazendo para você a aula 35, que vai abordar o artigo 73 e o artigo 74, onde a gente vai falar do adicional por serviço extraordinário. Porque uma ressalva importante, é muito comum você ouvir falar, ó, serviço extraordinário, hora extra. Ora, eu numa determinada aula coloquei para você que no regimento aqui, na relação que existe entre você, a administração pública, e a Lei 8.112, não é uma relação, é uma relação de trabalho, mas não é uma relação contratual de trabalho. Tanto é que você assina termo de posse, você não assina contrato de trabalho, né? E aqui é muito comum, às vezes, você ouvir falar assim, ó, serviço extraordinário, hora extra. Na verdade, são duas situações bem diferentes. O serviço extraordinário, o nome está dizendo, é algo que deve acontecer de forma excepcional em relação ao servidor público, quando vai prestar o trabalho perante a administração pública. Já a hora extra seria aquilo que seria uma situação comum de ocorrer. Então, naquela relação de trabalho que você tem lá na iniciativa privada, por exemplo, ou você que está diante de uma situação trabalhando na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública e que existe daí uma relação contratual de trabalho, se é regido pela CLT, no caso específico, ali se prevê então o que nós chamamos de hora extra. Então costume associar, no caso da Lei 8.112, serviço extraordinário com uma situação atípica que ocorre daquela maneira ordinária de trabalho. Qual seria aquela maneira ordinária de trabalho? Seria aquela maneira que traz você na relação com a administração pública e que você passou no concurso público, tomou posse, entrou em exercício e teu horário de trabalho, por exemplo, é das 8 às 2. Então, isso é uma situação que está lá sentada no termo de posse, dizendo que você exerce o teu labor, a tua atividade de trabalho em relação à administração pública das 8 às 2, então a gente acaba colocando que isso é uma situação normal, ordinária, comum de trabalho. Aquilo que extrapola aquele período em que você, pelo qual tem essa relação de trabalho com a administração pública, a gente vai estar adentrando numa situação extraordinária. E aqui o artigo 73 diz assim pra gente, colocando o óculos pra gente não ficar ceguinho, né? Diz assim, ó, o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, por exemplo, se você recebe R$4 por hora, tá? No teu horário normal de trabalho. Então, o teu horário normal de trabalho, você recebe R$4 por hora. Ora, o que ele está dizendo para você? Que você vai pegar 50% desse valor, que vai dar para nós R$2, e aqui eu terei o total da minha hora extraordinária, que será o valor da minha hora normal, mais os 50% da minha hora extraordinária, dando um total de R$6. Então, minha hora extraordinária vai estar envolvida nesse valor. Por que você colocou, professor, colocou esse valor aqui pra gente? Porque é muito comum em prova eles fazerem uma seguinte sacanagem com você. Eles dizem assim, ó, que essa hora normal vai incidir 150%. E é verdade, o 100% é o valor da hora normal, o 50% é o valor da hora extraordinária. Então, ou aparece na prova dizendo para você 50%, como a letra da lei diz assim, em relação à hora normal de trabalho, ou diz que vai incidir o serviço extraordinário dando um resultado de 150%. Que é a mesma coisa, né, gente? Uma questão de matemática só para você poder ser pego nessa situação. Aí diz o artigo 74, isso é importante para nós, o seguinte: somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Bom, muito importante que você decore, vou fazer essa observação, que você vá decorar o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Isso que é importante para a gente saber quais são aqueles direitos sociais que estão elencados no artigo 7º, que são estendidos ao servidor público. Então, cuidado, dê uma olhada nisso daqui, tá?
E aqui é o seguinte, ele vai pegar algumas informações ali que são estendidas ao servidor público e vai trazer e vai fazer essa adaptação dentro do artigo. Então o que eu estou dizendo? A hora extraordinária é aquela hora que não está prevista, que pode acontecer uma situação de calamidade pública. Você trabalha no fórum, por exemplo, é lá da 1 às 7 da noite, todos os dias. Um belo dia dá uma chuva e o fórum é alagado e precisa todo mundo ajudar e você então vai fazer aquela hora extraordinária. Veja, situações excepcionais e temporárias, o que vai gerar um máximo de 2 horas por jornada. Então você só poderá fazer por dia 2 horas de maneira extraordinária. Professor, poderia acontecer essa situação por um tempo maior? Poderia, desde uma situação de calamidade pública. Mas aí você tem aquela situação que eu já disse em outras aulas. Quando você está diante de uma situação de caso fortuito, força maior, isso acaba excluindo qualquer relação de ilicitude que possa ocorrer. Então aqui, ó, uma questãozinha adaptada para você, essa vem lá da Fundação Carlos Chagas e diz assim: não poderá o serviço extraordinário, no caso de atender a situações excepcionais e temporárias, ultrapassar mais que 2 horas da jornada. Correta a questão, é isso que está elencado, que está tratado, que está estabelecido ali no artigo 74, e você deve lembrar então que a hora extraordinária é aquela situação que vai ocorrer em situações excepcionais ou temporárias. Ficou bem claro aqui? Tranquilo, né? Um abraço, felicidades, um beijo no coração, tchau, tchau.